Olá, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a professora Keren e vou ajudá-los a fazer a correção do PET 2021, volume 3, da matéria de português, semana 5. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber mais correções como essa. Nesta semana, você verá que para que um texto, seja claro para o leitor, nós precisamos ter coesão ao escrever um texto. Coesão, pessoal, é fazer com que o texto tenha conexão, ligação, harmonia de um parágrafo para o outro. Assim, antes de escrever o texto, você deve pensar e planejar a sua escrita. E para que um texto seja coeso, tenha essa conexão, essa ligação e essa harmonia, é preciso evitar o uso de palavras repetidas. E como faremos para evitar o uso de palavras repetidas? Usando os pronomes. Vamos lá relembrar um pouquinho dos pronomes? Nesta semana, você irá relembrar o estudo dos pronomes. Mas o que são pronomes mesmo? Pessoal, os pronomes, eles são a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Olha os exemplos. Exemplo 1. Guilherme entregou todas as atividades do PET desta semana. Ele é considerado um dos melhores alunos da sala. Pessoal, observou que no exemplo que eu acabei de falar, o ele substituiu o nome Guilherme? Então, pessoal, com o uso do pronome, evitou-se a repetição do nome Guilherme. É para isso, que o pronome, ele serve para evitar a repetição. Ele vai substituir o nome Guilherme, tá bom? Agora, olha o segundo exemplo. Aquela bicicleta é da minha prima Camille. Nesse exemplo, pessoal, nós já utilizamos dois tipos de pronome. O demonstrativo, que é utilizado sempre para indicar a posição de algo, No caso, a bicicleta, é como se alguém estivesse apontando para a bicicleta e falando assim, aquela bicicleta. Então, ela está indicando alguma coisa, indicando a posição, de onde ela está, tá bom? E utilizamos também nesta frase o pronome possessivo minha, O pronome possessivo, ele transmite a ideia de posse. Vamos relembrar cada uma dessas classes? Tem os pronomes pessoais, que eles indicam a pessoa, tá? Então, na frase, ele sempre vai substituir a pessoa. Olha o exemplo. Eu gosto muito da Ana. Quem que gosta da Ana? Eu. Tá vendo que ele substituiu aí a pessoa, o sujeito da frase? Olha a segunda. Está comigo seu caderno. Com quem que está o caderno? Comigo. Então, pessoal, neste caso, os pronomes pessoais, é muito fácil de gravar. Se ele está aí substituindo a pessoa, o sujeito, um substantivo, ele vai ser um pronome pessoal, tá? Aí embaixo tem o quadro, dos pronomes do caso reto. Aí vocês podem ver aí, eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles, elas. Vocês já estudaram. E tem também os pronomes do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, tá? E aí vai. Pessoal, vamos conhecer os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles são utilizados para indicar a posição de algum elemento, tá? Eles então indicam algo. Olha os exemplos. Essa camisa é muito linda. Tá vendo, pessoal, que está indicando a camisa? Essa camisa, tá? Olha a próxima. Aquelas bicicletas são boas. Então, é como se alguém estivesse apontando e falando aquelas lá. Está indicando que não são todas, mas aquelas são algumas. Então, eles indicam algum elemento, ok? Olha aí embaixo, tem um quadro, porque sempre confundimos quando usamos essa ou esta, Usamos esta, pessoal, quando o objeto está perto de quem está falando. Então, a gente usa esta, está perto de quem fala. Agora, usamos esta
essa quando está perto de com quem estamos falando. Então, por exemplo, quando aquela frase fala assim, ó, essa camisa é muito linda, é como se eu estivesse apontando para alguém, né, que estivesse falando comigo e falando da camiseta dela. Então, é essa. Por quê? Porque está perto de quem eu estou falando. E esta frase aqui, ó, este casaco é muito caro, no caso, este casaco está perto de mim, de quem está falando, ok? Então, não confunda mais, né, esses pronomes, essa e este, tá bom? Ó, mais uma vez, este está perto de quem fala, né, e esse está perto de quem eu estou falando, ok? Os pronomes possessivos, eles indicam posse, tá? Olha os exemplos. O computador que está em cima da mesa é meu. Eu estou falando que aquele computador pertence a mim, né? Olha esse. A sua bolsa ficou na escola. A bolsa pertence a ela, com quem eu estou falando, ok? Olha outro exemplo. Nosso trabalho ficou muito bom. O trabalho, pessoal, pertence a nós, né? O nosso trabalho ficou muito bom. Então, pessoal, não se esqueça, hein? Hoje estudamos 3 tipos de pronomes. O possessivo, que indicam posse, os demonstrativos, que indicam algo do que está se falando, e os pronomes pessoais, que vão substituir o nome na frase, ok? Então, vamos lá para a correção do PET. Pronomes indefinidos são imprecisos, são vagos, eles não deixam claro a quem se referem. Olha o exemplo. Algumas pessoas viajam 2 vezes por ano. Quem são essas pessoas? A frase não traz, né? Ficou aí indefinido quem são, tá bom? Os pronomes relativos são aqueles que relacionam uma oração ao substantivo que ele representa. Por exemplo, olha a frase, finalmente conseguiu o carro que tanto queria. Pessoal, esta frase, ela poderia ser desmembrada em 2, e aí a palavra carro ficaria repetitiva. Olha para vocês verem, né? Ele queria muito aquele carro, finalmente conseguiu o carro. Então, ao invés de repetir carro 2 vezes, olha para vocês verem, faz somente uma frase. Finalmente conseguiu o carro que tanto queria. Pessoal, então vamos para a atividade. Ó, preste atenção, vocês vão ler este texto, tá? Por que um copo com água gelada transpira? É muito interessante, né? Vocês já pararam para pensar, né? Por que quando colocamos água gelada num copo ele transpira? Pessoal, resumindo o texto, né, vocês já devem ter lido para não ficar cansativo para vocês, é o seguinte, essas gotículas que estão no ar, né, essas gotículas dessas moléculas no ar, elas estão em forma de vapor. E quando essas gotículas, por exemplo, quando colocamos a água gelada num copo, vai se transformar numa diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a parte externa. E o que acontece? O copo vai estar frio, né, pessoal? E essas moléculas, quando elas entram em contato com essa superfície fria, elas fornecem, essa superfície fria, ela vai fornecer calor para as moléculas. E as moléculas vão se condensar, ou seja, vão passar do estado de vapor para o estado líquido. Aí vai aparecer aquelas gotículas de água, né, nas paredes externas do copo. E o mesmo acontece com o ar-condicionado do carro num dia frio de inverno. O que acontece? As gotículas de ar, né, o tempo frio, quando você aquece o carro lá com o ar-condicionado, o que acontece? Quando essas gotículas do ar, né, as moléculas que estão no ar, em forma de vapor, elas entram em contato com essa superfície, né, essa diferença de temperatura de superfície quente do carro, o que vai acontecer? A superfície quente do carro vai fornecer calor para a molécula do dia frio. E aí, pessoal, ela vai
condensar, né? Ela vai deixar de ser vapor e vai se transformar em forma líquida. Por isso que acontece aquele suor, né, no vidro do carro. Pessoal, então, tem uma passagem do texto, nós vamos ler ela para poder fazer a atividade 1 e 2, tá? Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com outra é que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, Moacir Marrangelo. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Pessoal, agora vocês vão grifar no texto um pronome citado e vão registrar nesta linha abaixo. Quando fala assim, essa você não deve ter imaginado, pessoal, o que a gente não deve ter imaginado? O porquê um copo com água gelada transpira, né? Esse início do texto aí, ele está remetendo à frase anterior, que é o título do texto, tá? Então, ó, qual pronome tem aí? Esse aqui, ó, essa, tá? Então, vamos grifar o pronome essa. E a que classe ele pertence? Ele é da classe do pronome demonstrativo. Olha para você ver, eu coloquei aqui embaixo da número 2 como deveria ser a escrita desse texto se ele fosse para ficar repetitivo. Ia ter o título, né? E aí ia ser assim, por que um copo de água gelada transpira? Aí a gente ia começar o texto falando assim, ó, um copo com água gelada transpirando, você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. Então, pessoal, para não repetir novamente, né, um copo com água gelada transpirando, o que o Pet fez? Ele substituiu essa frase para não ficar repetitivo igual o título e colocou essa. Aí ficou assim, essa você não deve ter imaginado. Olha para você ver, o essa, que é um pronome demonstrativo, né? Ele resumiu esse tanto de palavras, né? Por quê? Porque já tá essas palavras lá no título. E a gente já estudou que ficar repetindo palavras faz com que o texto ele se torne cansativo, né? Então, ele só substituiu essa frase inteira pelo pronome essa, tá bom? Então, já até respondi a número 2, né? A que se refere o pronome citado? Que parte do texto ele retoma? Ele retoma o título, tá bom? Um copo com água gelada transpirando, né? Então, pessoal, para não repetir, né, tudo isso, ele somente pegou e tirou toda esta parte do texto e colocou essa, tá bom? Atividade 3. Agora leia este outro texto do texto. Pessoal, este aqui é o segundo parágrafo, tá? Só que vocês vão observar que ele está escrito repetitivamente, tá? Vamos ler ele para você observar. Graças a moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água, tá vendo que tá repetindo moléculas de água? Lubrificam nossas vias aéreas superiores, explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo, de novo, e a parte externa do copo, de novo. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para a superfície mais fria. Olha que texto cansativo, porque ele repete demais, né, as mesmas palavras. Então, o que a gente vai fazer? Vai reescrever esta parte do texto aí e vamos substituir todas essas palavras grifadas que estão repetitivas, né, por pronomes, porque é essa a função do pronome, evitar repetição no texto. Então, vai ficar assim, ó, graças a essas moléculas, já tirou água, não precisa água aí, né, porque já estava falando no parágrafo anterior, conseguimos respirar normalmente, pois elas é a mesma coisa que moléculas de água, mas a gente não vai falar moléculas de águas mais,
porque a gente já colocou lá no começo da frase, tá? Lubrificam nossas vias aéreas superiores, explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a sua, eu não vou repetir copo de novo, e a sua parte externa, tá bom? E o finalzinho, né? As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta. Então, o esta é a superfície mais fria, só que a gente não vai repetir novamente, né? Então, pessoal, estes pronomes, eles substituíram aquelas palavras que estavam repetitivas, tá bom? Atividade 4. Veja o contexto em que estão escritas as palavras grifadas abaixo. Pessoal, a palavra isso e esse fenômeno, elas são pronomes, tá? E elas estão retomando alguma parte do texto. Então, vamos ler para tentar entender, tá? Isso faz com que se condensem, passem para o estado líquido e apareçam gotículas d'água nas partes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando em um dia frio de inverno ligamos o ar-condicionado de um carro. O vidro também fica suado. Pessoal, o que faz com que as gotículas se condensem, né? Que elas passem para o estado líquido? Nós vamos ter que puxar lá no texto, né, a parte que está faltando aí. Isso e esse fenômeno está retomando outra parte do texto. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. O isso e o esse são dois pronomes demonstrativos que estão retomando a frase anterior a este parágrafo, que é aquela parte que se diz, né, que as moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, elas acabam fornecendo calor para esta. E isso faz com que se condensem. O que faz com que se condensem? Vocês estão vendo que tem que retomar a frase anterior, né? O fato, então, isso, ele se refere a quê? Ao fato das moléculas de água dispersas no ar encontrarem uma superfície mais fria e fornecer calor para elas. Então, isso está retomando a frase anterior. E o esse está retomando o quê? Esse fenômeno. Qual fenômeno que nós estamos falando, pessoal? É a mesma frase, né? A diferença de temperatura que há entre as moléculas de água dispersas no ar e a superfície fria, tá bom? Então, pessoal, tanto isso como esse estão retomando a frase anterior, tá? Porque senão eu iria repetir assim, ó como ficaria o texto. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta. Aí eu ia repetir embaixo a mesma coisa e acrescentar, faz com que se condense. Aí depois, ao invés do esse, eu ia repetir essa frase novamente. Eu ia repetir essa frase mais 2 vezes, no lugar do isso e no lugar do esse. Então, para não repetir a mesma frase, o que eu faço? Eu uso os pronomes, né, que substituem as frases. Então, o isso e o esse estão retomando aquela frase ali, tá, pessoal? Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações do sininho para todas, hein? Para que quando eu postar um novo vídeo, você receba uma notificação lhe avisando. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, se o vídeo está te ajudando. Vou ficar muito feliz em receber um comentário seu. Um grande abraço, até a próxima correção do vídeo. Até lá, pessoal!